A verdade sobre os dízimos. Observação. Sugerimos aos amados em Cristo a ouvir o texto até o fim, de preferência acompanhado da sua Bíblia, para que retenha um fundamento bíblico para formar uma opinião. O que é dízimo? Imediatamente você poderá imaginar 10% dos seus rendimentos para os cofres da igreja. Mas será que Deus ainda exige que pratiquemos alguma ordenança da lei do Antigo Testamento, da qual foi instituída o dízimo, mesmo depois do sacrifício do Senhor Jesus para remir o homem do pecado? Vamos conhecer a verdade que envolve esse mito chamado dízimo, o qual está sendo levado aos fiéis de forma desvirtuada por muitos pregadores. Porém, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à consulta aos dicionários da língua portuguesa sobre o nosso assunto. Dízimo, a 10ª parte. Dízima, contribuição ou imposto equivalente à 10ª parte dos rendimentos. Como podemos observar, dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa, menos dos seus rendimentos, porque a fração equivalente a 10% dos rendimentos chama-se dízima. Porque então os pregadores pedem dízimo? A confusão começa por aí, porque na lei de Moisés, qual foi por Cristo abolida, Hebreus capítulo 7, versículos do 12, 18 e 19. O dízimo nunca foi dinheiro para os cofres das igrejas. Os dízimos aos levitas eram 10% das colheitas dos grãos, dos frutos das árvores e da procriação de animais que nasciam no campo em um determinado período. Resumindo, o dízimo era alimento destinado a suprir as necessidades dos levitas que não tinham parte nem herança na terra prometida. Vejamos, Deuteronômio capítulo 14, versículos do 24 ao 27. E quando o lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome for tão longe que não possa levar, vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus e compre tudo que a tua alma desejar, e come ali perante o Senhor teu Deus. E alegre tu e a tua casa, porém não desamparará ao levita que está dentro das tuas portas e não tem parte nem herança contigo. Considere a profundidade do texto bíblico, onde o Senhor evidencia que, se o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para levar o seu dízimo for tão longe que não o possa levar, ele instruiu que o seu dízimo deveria ser vendido e o dinheiro atado na tua mão. Observe que não é na mão de nenhuma outra pessoa. Ir ao lugar que escolheu o Senhor e comprar o que a tua alma desejar, para ali fazer habitar o nome do Senhor teu Deus. Portanto, amados, se o dízimo fosse dinheiro, o Senhor não iria mandar vender o que já era espécie. O dízimo na lei de Moisés nunca foi oferecido da forma como está sendo feito hoje, porque o dízimo foi destinado para suprir as necessidades dos levitas. Mas hoje, não há mais personagem representativa do levita entre nós. Porém, alguém poderá apontar para Malaquias capítulo 3, versículo 10, tentando justificar que fora ordenado ao dízimo ser levado para a casa do tesouro. No entanto, se meditarmos nos livros de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 5 e 12, e Neemias capítulo 12, versículos 44 e 47, vamos entender melhor o porquê Malaquias mandou levar o dízimo à casa do tesouro. Diz o Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E o que é mantimento? Aquilo que mantém, provisão, sustento, comida, dispêndio, gênero alimentício. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos do 13 ao 19, a lei menciona que o dízimo era partilhado às comunidades dos levitas que trabalhavam nas tendas das congregações, segundo o ministério de cada um recebera do Senhor. Hoje o dízimo está sendo direcionado para o líder ou para o dono da igreja, como também a cúpula de organizações religiosas, onde ninguém mais sabe a quem afim se destina esse montante. Enfim, o dízimo não foi criado para salariar o dirigente da igreja ou para prover as despesas pessoais desses, nem tampouco para realizar obras missionárias ou para construir templos. Os dízimos antes da lei. O dízimo de Abraão, Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra ao rei Melquisedeque.
sacerdote do Deus Altíssimo, e foi por ele abençoado. O dízimo de Jacó. Gênesis, capítulo 28, versículos do 20 ao 22. Jacó fez um voto ao Senhor, prometendo dizimar tudo quanto ganhasse, se em sua jornada fosse por ele protegido e abençoado. Em ambos acontecimentos, não há registro na palavra que tenha havido ordenanças para que se dizimassem. Especificamente nesses casos, os dízimos foram oferecidos de forma voluntária, espontânea ou por voto, em retribuição e agradecimento, honra e glória ao Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas e pelas vitórias conquistadas. Assim sendo, hoje não se pode tomar como exemplo os dízimos de Abraão e Jacó como fundamento para implantá-los como regra geral de doutrina na igreja, com o propósito de receber bênçãos e salvação em nome de uma lei que fora por Cristo abolida. O dízimo pela lei. Números capítulo 18, versículos 21 ao 26. O pagamento do dízimo foi ordenado pela lei do Antigo Testamento e tinha caráter de caridade, pois a sua principal finalidade era suprir as necessidades dos levitas que não tinham parte nem herança na terra prometida, e também dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Está na palavra. O dízimo foi criado por Deus, com a finalidade exclusiva de caridade aos necessitados. Hoje é empregado para outros fins, diverso daquele que o Senhor ordenou. Mas, ainda que os dirigentes das igrejas revertessem todo o tributo dos dízimos e ofertas em obras sociais, ainda não estava em conformidade com a palavra do Senhor. Pois além do dízimo ter sido abolido, Hebreus capítulo 7, versículos do 5 ao 12, a caridade, ou amor ao próximo, é algo muito profundo, é individual e intransferível. É uma obra entre você e o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Outro detalhe interessante que precisamos conhecer: quando o dízimo foi instituído pela lei, Números capítulo 18, versículos do 20 ao 24, com a finalidade de manter os filhos de Levi, que administravam o ministério, nas tendas das congregações, os quais não receberam parte nem herança na terra prometida. Números capítulo 18, versículo 24. O Senhor declarou que os filhos de Levi não teriam nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, como também fora ordenada às demais tribos de Israel, que dizimasse aos levitas o necessário para a manutenção cotidiana, porque não possuíam nenhuma herdade. Hoje, a situação está ao revés da palavra. Os trabalhadores, a maioria deles assalariados, ofertam o dízimo para os que vivem sem trabalhar, em abundância de bens. O dízimo no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe que o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho, para que, crendo, recebemos a salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Esse foi o propósito do Senhor ao oferecer o seu sangue em sacrifício vivo. E onde está a ordenança para o dízimo, senão no Antigo Testamento? Por que então o homem persiste em pregar e manter as ordenanças da lei, as quais foram por Cristo abolidas? Pregar a velha aliança e chumar uma lei sucumbida e mutilar o Evangelho de Cristo, sobrecarregando as ovelhas do pesado fardo que Cristo levou sobre si. No Evangelho de Cristo, Ele nos ensina a fazer caridade, nos ensina a orar, a jejuar. Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 18, e uma infinidade de outros ensinamentos. Porém, nas duas únicas vezes que Ele referiu-se aos dízimos, foi com censura. Vejamos, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Alguém poderá considerar que Jesus ordenou que se dizimássemos, porque ele disse: deveis fazer estas coisas. Vamos buscar o entendimento espiritual na palavra do Mestre. Jesus era um judeu, nascido sob a lei,
Gálatas capítulo 4, versículo 4. Portanto, viveu Jesus na tutela da lei de Moisés, reconhecendo-a, e disse dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a lei. Vejamos, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Disse Jesus: não cuideis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim para cumpri-la, e nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E verdadeiramente ele cumpriu a lei. Foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga, Lucas capítulo 2, versículos do 21 ao 24, assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos, Lucas capítulo 3, versículo 23. Números capítulo 4, versículos 43 e 47. Curou o leproso e depois o mandou apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou. Mateus capítulo 8, versículo 4. Levítico capítulo 14, versículo 1. E cumpriu outras formalidades cerimoniais da lei. Porém, quando Cristo rendeu seu espírito a Deus, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então passamos a viver pela graça do Senhor Jesus. Encerrando-se ali toda a ordenança da lei de Moisés, sendo introduzido o Novo Testamento, o Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. O que precisamos entender de vez por todas? Que Cristo não veio a ensinar os judeus a viver bem a velha aliança. Ele disse: um novo mandamento vos dou. João capítulo 3, versículo 34. E se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, disse Jesus: se a vossa justiça não exceder da dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Observem que o Senhor Jesus Cristo mandou justamente os escribas e fariseus, os quais o Senhor sempre os tratava por hipócritas, falsos, que cumprissem a lei de Moisés, lei que ordenava o dízimo. Nós, porém, para herdarmos o reino dos céus, não podemos de forma alguma voltar no ritual da lei mosaica como faziam os escribas e fariseus, com hipocrisia, mas precisamos exceder essa lei, a qual foi por Cristo abolida. O amor, a graça e a paz do Senhor Jesus excede a lei de Moisés e todo o entendimento humano. A segunda vez que o Senhor Jesus referiu-se ao dízimo foi na parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14, e outra vez censurou os dizimistas. Tomou como exemplo um homem religioso que jejuava 2 vezes por semana e dizia ser dizimista fiel, porém exaltava a si mesmo e humilhava um pecador que suplicava a misericórdia do Senhor. Isso acontece hoje exatamente da mesma forma. Muitos ainda se exaltam dizendo: eu sou dizimista fiel, mas nesta narrativa alegórica, o Senhor Jesus Cristo exemplificou que no Evangelho não há galardão para os dizimistas fiéis. Ao contrário, Jesus sempre os censurou. A abolição dos dízimos. Hebreus capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Observe, a palavra afirma que Moisés deu uma lei ao seu povo, a qual é direcionada aos filhos de Levi, especificamente aos que receberam o sacerdócio para trabalhar nas tendas das congregações, os quais têm ordem segundo a lei de receber os dízimos dos seus irmãos. Agora note o relato do versículo 11, Hebreus capítulo 7, versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade se havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Jesus Cristo, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Menção a Moisés, o qual introduziu a lei ao povo. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Meditando no texto acima, especificamente nesses versículos, onde a palavra do Senhor assegura que os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos segundo a lei, Hebreus capítulo 7, versículo 5, porque através deles, sacerdotes levíticos, o povo recebeu a lei, Hebreus capítulo 7, versículo 11, e mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pela qual o povo recebeu a lei, qual a necessidade do Senhor enviar
outro sacerdote? A palavra não deixa sombra de dúvida que não só o dízimo, mas toda a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Mudou o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Se hoje usarmos essa lei que fora direcionado especificamente aos filhos de Levi, aos que receberam o sacerdócio do Senhor Deus e aplicada ao povo, ela torna-se legítima, porque os pastores de hoje não são sacerdotes levitas. E Jesus afirmou que a lei e os profetas duraram até João. Lucas capítulo 16, versículo 16. E mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Portanto, apenas esses 3 versículos, 5, 11 e 12, do capítulo 7 da carta aos Hebreus, seria suficiente para entendermos a abolição de toda a lei e não falarmos mais em obras mortas, como dízimo na era da graça do Senhor Jesus. Aqui tomam dízimos homens que morrem. A nossa maior preocupação em relação aos pregadores que tomam o dízimo dos fiéis vem incidir sobre o versículo 8 do capítulo 7 da carta aos Hebreus. Observem o porquê. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele que quem se testifica que vive. Toda cautela no que diz a palavra. Aqui tomam dízimos homens que morrem. Ali aquele que se testifica que vive. Alusão ao rei Melquisedeque. No Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 32, disse Jesus que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Senhor Jesus Cristo afirma que Deus é Deus dos vivos e não é Deus dos mortos. E a palavra diz que aqui tomam dízimo homens que morrem, no que está legitimado no Evangelho de João capítulo 11, versículo 26, onde disse Jesus: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa afirmativa do Senhor é mais uma evidência que nos faz entender que os que tomam o dízimo não creem em Jesus, porque a palavra está dizendo que morrem os que assim procedem, tomando o dízimo do povo, voltam a viver as ordenanças da lei de Moisés que fora por Cristo abolida. Diante da palavra de Deus, até onde recebemos entendimento, dar e receber dízimo é obra morta, ou seja, obra da justiça da lei do Velho Testamento. Crer e viver por essa prática é estar sem a graça de Deus, pois assim explica a Bíblia. Estar sem a graça de Deus é estar morto. Certamente que, sem Cristo e cumprindo e se justificando pela lei, qualquer homem ainda não tem a vida eterna, tanto o que dá e também o que recebe o dízimo. Pois a palavra afirma que nenhuma alma será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos capítulo 3, versículos 20 e 28. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Considerações finais. No Evangelho de Cristo, não há ordenança para se tomar o dízimo ou para se cumprir qualquer outro rito da lei. Jesus nos deu um novo mandamento, mandou pregar o seu Evangelho, ordenou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isto é, com caridade. E não estimulou percentual ou limite. Em Mateus capítulo 10, versículo 42, o Senhor mandou dar pelo menos um copo de água fria. Para o mancebo rico, ele mandou vender tudo e dar aos pobres. Mateus capítulo 19, versículo 21. E quando Zaqueu lhe disse que daria até a metade dos seus bens aos pobres, ele não confirmou a necessidade desse procedimento. Lucas capítulo 19, versículos 8 e 9. Disse apenas: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Muitos saem em defesa do dízimo afirmando: mas o dízimo é bíblico. Números capítulo 18, versículos do 21 ao 26. Certamente, como também é bíblico, a circuncisão. Gênesis capítulo 17, versículos do 23 ao 27. O sacrifício de animais em holocausto. Levíticos capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Capítulo 6, versículos do 8 ao 13. A santificação do sábado. Levíticos capítulo 23, versículo 3. O apedrejar adúlteros, Levíticos capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. É bíblico, mas pela ordenança da lei que Moisés introduziu ao povo. E então, por que hoje não cumprem a lei na sua totalidade, ao invés de optar exclusivamente pelo dízimo? Querem o dízimo porque é a garantia de renda líquida e certa todos os meses nos cofres das igrejas.
O que também é bíblico, e o homem ainda não se conscientizou, é uma grande divisão existente na palavra, separando a velha aliança do novo mandamento do Senhor Jesus, o qual testifica a doutrina para a salvação. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos do 1 ao 2. Porém, hoje, qualquer esforço para voltar à lei de Moisés que Cristo desfez na cruz é anular o sacrifício do Cordeiro de Deus e reconstruir o muro por ele derrubado. Efésios capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. Portanto, irmãos, o preço pela nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo já pagou o mais alto preço com seu sangue inocente na cruz. O Senhor ainda alerta: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 23. O dízimo hoje é remanescente por razões óbvias. Primeiramente, pela contribuição dos que arcam com essa pesada carga tributária. Outra presunção vem por parte dos que são beneficiados pelos dízimos. Esses incorrem no erro pela ausência de entendimento espiritual da palavra de Deus, não direcionando a lei de Moisés, feita de ordenanças simbólicas e rituais, com a graça e a verdade do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo consciente da abolição dessa prática, assumem o risco dolosamente na desobediência à palavra do Senhor. Porém, seja por uma ou por outra razão, o homem querendo ou não, aceitando ou não, o dízimo, como toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, foi por Cristo abolida pela aspersão do seu sangue na cruz do Calvário. Lucas capítulo 16, versículo 16, Romanos capítulo 10, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 15, 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo 14, Hebreus capítulo 7, versículos 12, 18 e 19, Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você acabou de ouvir a verdade sobre o dízimo. Deus seja louvado. Amém.